É evidente que a mensagem fundamental, que é a ideia de um salto em frente para o federalismo de Estados, já tinha sido anunciada, mas nunca no Parlamento da forma que o foi hoje e muito menos com os timings que o Durão Barroso aqui procurou anunciar. Portanto, agora parece que a panaceia para tudo, para resolver todos os impasses em que se encontram, a crise, o desemprego, todos os problemas agora, tem que passar de um grande salto em frente para essa ideia de vir a criar um federalismo à escala europeia e eventualmente com o anúncio, como ele fez, perfeitamente claro, da ideia de que nas eleições de 2014 se deveria vir a eleger um presidente da Comissão, portanto deveria haver partidos transnacionais que propunham cada um deles, uma presidência para a União Europeia. Tudo isto foi, embora ideias que já tinham sido veiculadas no passado recente, nunca tinham sido postas com estes timings e com esta pressa. Do meu ponto de vista, parece-me que, entre outras coisas, isto não vai responder, evidentemente, àquilo que é o problema fundamental, quer da democracia da Europa, ou da sua falta de democracia, quer ao problema do que são as políticas de austeridade e de recessão que não têm fim. E, portanto, desse ponto de vista, poder-se pensar que é uma manobra de diversão, mas eu creio que não é bem isso. É, de facto, procurar avançar de uma forma e para um formato, para um figurino a nível europeu, que vai consolidar, digamos, as estruturas que agora já existem e que estão a aplicar essas políticas. Porque as políticas são aplicadas, evidentemente, são pela Comissão, mas são pelos Estados-membros, por acordos entre os Estados-membros, e essa ideia federal vai, evidentemente, reforçar a possibilidade de dar força a essas políticas. Portanto, se não se mudar as políticas, as coisas vão ficar ainda piores do que a questão, porque vão ter aparentemente maior legitimidade, vão ter uma legitimidade aparentemente de um nível superior. Foi isso também uma das mensagens que o Durão Barroso hoje tentou dar aqui, era que isso poderia configurar um modelo com uma legitimidade muito superior àquela que existe hoje, bom, e dar ainda mais legitimidade a políticas que são ilegítimas e que são contra os cidadãos. Francamente, desta receita já estamos fartos. Bom, em relação a isso não houve novidades. Evidentemente que o Durão Barroso faz ali vários malabarismos dizendo que toda a gente tem que estar juntos aqueles que viveram acima das suas possibilidades, ou seja, Grécia, Portugal, Irlanda, etc. Mas os outros também têm que estar a ajudar, portanto temos que estar todos no mesmo mar, mas isso é um discurso completamente vazio que procura, desse ponto de vista, escamotear a realidade, que é de uma política austeritária e de uma violência social como a Europa nunca conheceu. Como a Europa nunca conheceu, enfim, desde há muitos anos, sobretudo desde que existe a União Europeia, nunca as políticas tinham ido tão longe numa violência social sem limites e numa espiral austeritária e recessiva. Isso, evidentemente, não há nenhum figurino, nem nenhum modelo que possa mudar isso se as políticas de fundo não forem mudadas. Há um discurso de solidariedade que é um discurso que, no fundo, apela à solidariedade entre os Estados e entre os poderes instituídos. E não é à solidariedade no sentido de procurar resolver os problemas daqueles que mais sofrem na Europa neste momento daqueles que são condenados, daqueles e daquelas que são condenados ao desemprego, que têm reformas de absoluta miséria ou estão a trabalhar, mas com salários que não chegam de maneira nenhuma, com um poder de compra absolutamente reduzidíssimo. Enfim, os últimos casos recentes da Grécia e de Portugal são absolutamente flagrantes desse ponto de vista, são paradigmáticos desse ponto de vista, em que no mesmo fim de semana praticamente são tomadas medidas de uma brutalidade social inacreditável e completamente inaceitável, e sobre isso, evidentemente, o Presidente não diz nada, não diz rigorosamente nada, diz que está preocupado com o desemprego e o desemprego entre jovens, mas isso não passa de uma mera enfim, declaração de boas intenções, se é que elas existem, porque na realidade não tem qualquer correspondência prática, não é? Aquilo que os ingleses chamam wishful thinking, não tem nenhuma correspondência prática, bem pelo contrário. Portanto, é perfeitamente tapar os olhos das pessoas e dos povos, fazer um discurso em que se fala de solidariedade e em que se fala, enfim, em que se lamenta a pobreza que está instalada, e o Durão Barroso repetiu isso hoje no discurso, porque nós
nós temos que estar conscientes que há pobreza instalada na Europa. Pois há, mas é a política que ele defendeu e que os vários governos têm defendido e que a Comissão Europeia tem defendido que tem levado a essa situação. E ele apresenta-se aqui como se fosse perfeitamente inocente em relação a essas políticas, como se não tivesse nada a ver com elas e como se agora fosse tudo partir do zero e fazendo tábua rasa do que têm sido, de facto, estas políticas recessivas. Tem sido o discurso completamente bacoco, mas o discurso recorrente. O discurso é que tudo isto se vai fazer em nome do crescimento e em nome de uma miragem, de um momento de viragem qualquer em que isto vai acabar. Mas isso é uma mentira. Nós temos estado a ver em Portugal e na Grécia como é que, ao fim de algum tempo de troika, a dívida aumenta de uma forma absolutamente exponencial. O que nós estamos a fazer é a pedir empréstimos para pagar juros do empréstimo anterior, os salários estão-se a desvalorizar de uma forma absolutamente brutal, os serviços públicos estão a ser destruídos e, curiosamente, o Durão Barroso disse na semana passada esta coisa absolutamente fantástica, que não era possível, portanto, não era admissível que os países, mesmo aqueles que estão a ser intervencionados, destruíssem o seu Estado social, mas afinal esta política o que é que tem feito se não destruir completamente o Estado social? Já não chegam as políticas de corte de salários e de corte de pensões e as políticas de aumento direto ou indireto de impostos, todo o sistema social de prestações sociais ou segurança social que poderia de alguma forma vir a servir no futuro imediato ou mais próximo da almofada a isso, está a ser completamente desmantelado. Isto é de um cinismo atroz, é de facto um completo cinismo em relação à situação que se vive na Europa, sobretudo nos países que têm estado de facto sob maior austeridade e sob maior intervenção, portanto, enfim, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Isto é um cinismo sem limites e sobre isto tem que haver, e está a começar a haver, uma resposta cada vez maior dos povos. Ontem vimos em Barcelona algo de absolutamente gigantesco, de uma manifestação, como os próprios catalães dizem, como se calhar nunca houve, ou se calhar nunca houve, pelo menos desde o tempo, enfim, da República, uma manifestação absolutamente massiva. Vai continuar a haver no Estado espanhol, em Portugal, na Grécia. Essas manifestações são o caminho para a frente, são essas o caminho, não são as soluções institucionais do Durão Barroso.